Bom dia, ovelhas amadas do Senhor Jesus, que o Espírito Santo te alcance aí agora, te dando o dom do entendimento. Aliás, o entendimento é um dos dons que o Espírito Santo nos dá quando recebemos. Lá em Isaías 11 fala sobre os 7 Espíritos do Senhor. E o entendimento é o que nos faz entender e compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. E na mensagem de hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar forte ao teu coração. É o último dia do devocional semanal, porque amanhã o nosso encontro é presencial no Templo dos Milagres Church em Blumenau, 9 da manhã. Eu espero por você com a sua família para uma manhã de adoração, louvor, para momentos extraordinários. Segue aí o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações para você não ficar de fora de nada que a gente colocar aqui, porque é sempre bênção. Vamos ouvir juntos? Não vai embora, hein? Daqui a pouquinho a gente ora juntos, de mãos dadas pela fé. Vamos lá. Celebrar a Páscoa é relembrarmos que fomos resgatados da escravidão, do pecado que vivíamos, para uma vida de liberdade e alegria. Portanto, jamais anule, jamais cancele o que Cristo fez por você lá na cruz do Calvário. Ele vive, Ele está aqui conosco nesse momento, quem crê? Na pessoa do Espírito Santo Ele está aqui, querendo entrar na sua casa para transformar a sua vida num antes e num depois. Renda-se a Ele para que viva o melhor de Deus nesse mundo e ainda a vida eterna. Ele quer entrar. Você vê que nos livros de história você deve encontrar lá ACDC. O que é ACDC? Antes de Cristo, depois de Cristo. Não tem como. A história da humanidade foi dividida num antes e um depois. A história da vida de quem se entrega a Jesus tem que ser dividida num antes e um depois. Tem que haver um antes e um depois. Antes de Jesus, depois de Jesus. Antes de Jesus eu era assim. Agora depois de Jesus eu sou assim. Antes de Jesus minha vida era um inferno, era dor, era angústia, era opressão, era sofrimento. Mas depois de Jesus agora é uma vida de paz, alegria e de felicidade. Tem que ter um ACDC na nossa vida também. O ACDC tem que se cumprir na vida daqueles que estão aqui hoje. Glória a Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: João, quem te viu e quem te vê, puxa, depois de Cristo você mudou. O que aconteceu contigo? Tem que haver um antes e um depois na vida daqueles que servem a Deus, na vida daqueles que vivem a fé. Eu falei não sei se eu contei aqui para vocês, num domingo, numa quarta-feira, do rapaz que foi mandado para uma cidade para evangelizar a cidade. Mas ele era um cara tímido, ele não falava muito, ele não sabia se expressar. A igreja escolheu ele no meio dos irmãos e mandou ele para lá. Vai lá naquela cidade e ganha aquela cidade lá para Jesus. O nome dele era David. E ele foi lá na cidade e ele não conseguiu falar de Jesus para ninguém. Ele tinha um comportamento exemplar. Ele andava com integridade, ele comprava e pagava. Amém? Ele não devia nada para os irmãos da igreja, do redor. Diga glória a Deus. Ele era honesto, ele era marido de uma só mulher. Tinha uma mulher maravilhosa. A mulher era esposa de um só homem também. Tinha filhos que na escola davam um exemplo. E todo mundo falava assim: caramba, esse David é muito top. Esse David é um exemplo a ser seguido. Esse David é um cara que nos constrange. Quando a gente chega perto dele, a gente fica constrangido. Porque você quer revelar o erro, não aponte para o erro. Só fazer o certo. Quando você faz o certo, você revela o que está errado. E aí esse David ficou conhecido na cidade, pessoal. Todo mundo, quando o David estava vindo, falou assim: puxa, está vindo aquele cara ali. Esse cara é um exemplo a ser seguido, de integridade, de honestidade, de fidelidade e tal. E todo mundo gostava dele de uma forma muito top. Até que um dia a igreja resolveu mudar de missionário. Falou: pô, você não está falando de Jesus, cara? Aí mandaram o Mário para lá. E aí o Mário chegou lá na cidade, já foi para a praça pública.
já reuniu uma galera. O Mário era meio doido da cabeça, e o Mário queria falar de Jesus, e queria falar, e reuniu uma galera na praça, pegou a Bíblia e falou: eu quero falar para vocês de uma pessoa que é íntegra, que é cheia de amor, que é honesta, uma pessoa verdadeira. Aí todo mundo disse: mas a gente já conhece essa pessoa. A gente conhece essa pessoa. Aí o Mário falou assim: o nome dessa pessoa é Jesus. Ele falou: não, essa pessoa é David. Ele disse: não, o David também servia esta pessoa. O David seguia o exemplo dessa pessoa. Você tem que passar Jesus sem mesmo você falar Jesus. As pessoas têm que desejar se aproximar de Deus por verem os seus atos. Tem gente que diz: eu não vou na igreja se é para ser desse jeito, que o fulano ou que a fulana é. Mas com você tem que ser diferente. Eu vou porque eu quero ter essa essência também. Glória a Deus. Essa é a Páscoa. Reforçando então o convite para você estar amanhã com a gente, 9 da manhã ou 19 horas. 19 horas para quem trabalha no domingo de manhã, para quem mora muito longe e não consegue chegar às 9 da manhã. Mas para você que não está trabalhando nesse horário, não deixe de vir. É o horário principal, o culto principal da semana às 9 da manhã. Daqui a pouco chega o inverno e fica melhor ainda, né? Quanto maior o sacrifício, maior a bênção. Vamos orar? Senhor amado e Pai querido, obrigado, Jesus, por estar conosco esta semana. Findamos uma semana e amanhã iniciamos outra semana na Tua presença. Te louvamos e te agradecemos por cada ovelha que está aqui comigo todas as manhãs. Que as bênçãos do Senhor alcance a vida delas sobremaneira. Que não lhes falte nada. Que elas tenham paz, saúde e prosperidade. É o que nós te pedimos, te agradecendo em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Deus te abençoe. Amanhã nos encontramos então no Templo dos Milagres, Church Blumenau. Cuide-se bem e até lá.